Boa noite a todas. Que a paz do Mestre esteja reinante no coração de todos os nossos irmãos presentes. E o estudo que nós vamos desenvolver nessa noite é sobre arrependimento, expiação e reparação. E gostaríamos de iniciar esse trabalho dizendo que ele se encontra no livro O Céu e o Inferno, no capítulo, no capítulo 6, onde ele traz 33 itens das penas eternas. E nós vamos subtrair desses, desse, eu digo como se fosse uma norma, né? Como se fosse uma emenda, como se fosse um artigo. É como a nossa Constituição brasileira tem 250 artigos, né? A Constituição americana tem 13 artigos só. E, e esses 33 artigos, ele traz todo um processo que nos traz no sentido de nós nos reabilitar diante da vida. Na verdade, esses 33 itens, ele vai reforçar a justiça da lei de Deus e vai nos esclarecer com profundidade de todos os nossos atos, enquanto reencarnado, vai trazer para nós todos esses detalhes, né? E mostrando que tudo que nós realmente realizamos, fazemos, utilizando o nosso livre-arbítrio, não utilizando o livre-arbítrio que não seja de acordo com as leis naturais, sofremos as consequências dela. E daí temos que realmente reparar. Então, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: eu vou trazer o conceito e depois vamos trabalhar esse tema minuciosamente. Eu gostaria de dizer o seguinte: nesse parágrafo 16 e 17, no Código Penal da vida futura, indica o caminho da reabilitação moral na sua totalidade. Essa tal reabilitação só é conseguida após a passagem por esses três pilares que nós começamos o estudo, que não tem como, tem que passar por esse processo: arrependimento, expiação e reparação. Esses três itens são necessários para que a gente possa alcançar o nosso objetivo em termos de progresso. Então, olha para você ver o artigo da forma como ele se apresenta. Arrependimento, expiação, reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta de suas consequências. Então, esses três itens são necessários para apagar os traços. Todos nós trazemos, nas nossas reencarnações, cada um de nós trazemos esses traços que existem em nós e que acompanham você, aonde você for, esses traços se acompanham. Quer ver um exemplo da passagem do filho pródigo? Nessa passagem, Jesus, nos ensinamentos das parábolas, é riquíssimo. Todas as vezes que estudamos qualquer parábola, extraímos conhecimentos que é incrível. Nessa passagem, por exemplo, a gente vai verificar essa situação lá. A história que vocês conhecem é aquele filho, né, que estava na companhia do pai e não queria ficar mais na companhia do pai e chegou perto do pai e pediu ele que ele adiantasse a herança. E o pai adiantou a herança.
Olha para você ver, nesse primeiro item, quando ele faz o adiantamento da herança, o que está acontecendo? Não está tendo o honrar pai, honrar o pai. Porque, na verdade, quando você quer o adiantamento de uma herança, qual que é o objetivo seu? De uma certa forma, que você está desonrando e, de uma certa forma, matando o seu pai. Eu não quero entrar em detalhes, mas é só para que vocês possam adiantar como é que é a questão dessa parábola. Aí o filho vai para terras distantes, e quando está nessas terras distantes, lá ele gasta todo o dinheiro que ele havia conquistado da herança, e aí, inclusive, passando fome na localidade onde se encontrava, inclusive registra lá que ele até se alimentou dos alimentos que se dava para os porcos, né? Então vocês vão verificar, aí ele volta. Há um primeiro momento de arrependimento. Ele volta. Como é que o pai recebe ele? Com festa. Recebe ele com festa. Manda matar uma novilha e faz uma festa. Olha aí o traço, olha você vê que porque olha que pai inteligente. Ele fez a festa para apagar os traços, porque tudo que nós realizamos, nós provocamos de uma certa forma, de uma certa forma, atingimos a sociedade. Qualquer ato que a gente faz hoje reflete na sociedade. E ele queria pagar, né, o mal entendido com a sociedade, a comunidade em que ele se vivia. Olha que coisa rica. Né? Isso é o traço. Né? Ele queria pagar, porque tudo que nós realizamos na nossa vida, nós deixamos um traço com a sociedade. Então, não venha qualquer atitude que nós realizamos na vida, de uma certa forma, nós deixamos um traço em nós, que acompanha nós, para onde formos, e também um traço com a sociedade. Certo? Então, temos essa dívida com a sociedade em si. Agora, lá nessa parábola, nós vamos ter um filho lá que era rancoroso, resistente, ciumento, né? Não concordou com a situação, não, de forma alguma, né? Aquele coração ainda endurecido. E como você vai conseguir avançar em algum projeto, né? Como que você vai avançar em algum projeto na sua vida, né? Com orgulho. Temos que quebrar o orgulho, né? Essa é a questão da situação em si. Existe alguns atributos do espírito que eu gostaria de passar para vocês, que é muito importante antes de adentrar propriamente no nosso estudo. Os atributos do espírito. Já é do conhecimento de vocês, mas é bom a gente estar sempre lembrando para que vocês possam verificar com vocês mesmos, em termos de conhecimento, dentro de uma boa lógica, que nós temos recursos para poder ajustar a nossa vida em uma harmonia que é compatível com as leis naturais. Porque se hoje estamos sofrendo, se hoje passamos por uma certa situação, é tudo. Quem é o causador dessa situação somos nós mesmos. Cada um de nós somos responsáveis por isso. Então, um dos atributos do espírito é a inteligência. Nós todos somos inteligentes. Outro atributo é o pensamento. Nós é outro atributo do espírito, o pensamento. Outro atributo, apesar que a memória foi feita para a gente esquecer, mas é um atributo existente do espírito, que é memória. Se escreverem um outro atributo, só para que vocês possam, eu estou falando esses atributos, são vários atributos que a gente poderia estar trabalhando, não é o objetivo nosso dessa noite, mas é para que possa você situar os atributos do espírito, que é a percepção. Né?
a percepção também. Então, por que eu estou falando desses atributos? É para mostrar para cada um de vocês, para mostrar para mim, que nós temos potencial para resolver os nossos problemas, resolver os nossos conflitos, certo? Resolver o problema da nossa dor. Ó, vou começar a dizer para vocês que a dor, ela iguala todos nós. A dor iguala cada um de nós. A dor do brasileiro, a dor do americano, a dor do mexicano, da onde quer que você da onde quer que se encontra um ser humano, a dor é igual. Por exemplo, se você é torcedor do América, por si só, a dor dele é diferente? Não é. A dor iguala todos nós. A dor está presente na vida de todos nós. Então, o que eu quero dizer com isso é a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu esses atributos para que nós pudéssemos utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Então, nós já temos que ir cortando esse entendimento de que Deus está me castigando. A figura de Deus, ele criou cada um de nós e, e nos criou para que a gente pudesse usar livremente a nossa inteligência, utilizar o nosso livre-arbítrio. Daí, com isso, vocês já vão concluindo que não vem reclamar, atribuir a Deus o seu sofrimento, a sua dor e tudo mais, não. Porque o causador desse processo, nada mais, nada menos, é nós mesmos que somos o causador dele. Então, nós temos que começar a nos ajustar no que é certo e no que é errado. Todos nós temos elementos necessários para fazer distinguir, né, o que é correto e o que é correto e o que é certo. Ok? Então, vou passar agora para vocês, porque vou passar os conceitos, né, desses três itens para que a gente possa nos posicionar direito. O arrependimento. O que quer dizer o arrependimento? O arrependimento significa mudança de comportamento. Você, olha, é o primeiro, eu disse para vocês que são três pilares necessários. Não tem como a gente nos ajustar se nós não passar por esses três pilares. Então, primeiro pilar é esse pilar do arrependimento, que significa mudança de comportamento, de mentalidade, de atitude em relação ao erro cometido. Errei, então vamos arrepender. Arrependeu? Ótimo. Por exemplo, você não está nem conseguindo dormir de noite por causa que a sua consciência está se cobrando. Você não consegue dormir porque você fez uma atitude. Então eu diria para vocês que essa situação que está sucedendo conosco, e não conseguir dormir porque a consciência está se cobrando, isso já é um avanço. É um avanço. É um avanço para cada um de nós. Então, eu queria dizer para vocês que nós estamos, não é novidade, no planeta Terra. O planeta Terra é um mundo educandário. Nós estamos aqui e todos nós somos, não há espírito aqui, poucos espíritos missionários, igual um Franciscano Xavier, né? Tem várias pessoas que vieram missionários, mas nós, na maioria das vezes, estamos inseridos nesses três pilares. Nós temos que passar por esses três elementos e não tem como nós fugirmos dessa situação, gente. Não tem, viu? Então, arrependimento é isso. É a consciência, a dor moral. O que fizemos de algo de errado. É admitir, aceitar que errou. Então, é a culpa, a angústia, a depressão, tristeza, remorso, ansiedade, desespero.
o arrependimento, gente, ele abre a esperança do caminho da reabilitação. Esse é o primeiro momento. Aí vocês dizem, pensam assim, mas eu tenho alguma coisa para arrepender? Isso é a resposta que cada um tem que buscar, né? Porque pela nossa condição de planeta Terra, de mundo de expiação, caminhando para o processo de regeneração, todos nós estamos inseridos nele. Nós somos espíritos, não dessa vida só. Várias outras reencarnações já vivemos. Então é necessário que venhamos passar por esse processo de arrependimento. E isso tem que se dar de qualquer forma. Agora, então, na verdade, nós temos que trabalhar esses traços que existem em nós. E isso é fácil de perceber. É começar a observar como que nós agimos diante da vida em si. Como é que nós agimos? Então, você começar a verificar as suas reações. Quando uma pessoa diz alguma coisa da sua pessoa, então você se sente ofendido, né? Como é que você... Então, nós temos que começar a trabalhar isso. Isso é uma postura que nós temos que fazer, que é um comportamento, é uma forma de uma mentalidade diferenciada que nós temos que partir para ela. Não tem como não fugir desse processo. Agora, o conceito de expiação. Expiação é uma condição inferior do espírito para depurar. É uma depuração que é de ativar o seu progresso. Só para vocês entenderem, o que é expiação? É assumir a dor do outro. Só para vocês entenderem um exemplo. Por exemplo, se eu der um beliscão em alguém, aquela pessoa vai sentir dor, não vai? Se eu arrancar um dente de alguém, eu sou dentista, mas se eu arranco um dente de alguém, vai chegar um momento que alguém vai arrancar o meu dente. Agora, esse processo de expiação que eu vou ter que passar, eu provoquei, gente, isso que eu quero que vocês entendam. Eu provoquei uma situação, uma dor no meu semelhante. Agora, a forma como isso vai ser expiado, vai ter que passar por esse processo. E à medida que eu vou tomando consciência, né? Eu já falei da lógica, que não há castigo de Deus. As leis naturais, ela está em você. Somos co-criador, fazemos parte desse universo, somos criados por Deus e as leis dele estão inseridas em mim, na minha consciência, está inserido em mim. Então não vai ter ninguém apontando o dedo para essa ou aquela situação. Cada um de nós, por si só, vai perceber, né? E vai ter que passar por esse processo de expiação. Muitas das vezes nós ficamos por não entender certas situações de pessoas próximas de nós, que é um sofrimento, parece que é um sofrimento eterno. Você, às vezes, criaturas que nascem cego, sem condição de andar, mudo, cego, uma série de situações. É gritante, mas é uma expiação. E a gente fica com dó. E solidariedade é você solidariedade com o outro, sentir a dor do outro. Isso que é solidariedade, é você sentir a dor do outro. Então, vocês verificam que não tem como ficar impune. Em qualquer situação que nós provocamos, em qualquer pessoa, nós sofremos as consequências da lei, que é a nossa consciência nos cobrando para que a gente possa passar para aquela mesma situação, daquela dor que passou. Olha, a coisa funciona assim, né? Porque olho por olho é complicado, né? Esse olho por olho é complicado. Administrar o ódio é complicado, não é fácil. O perdão tem que estar na frente a todo momento, para que a gente possa se ajustar. Aí você diz, eu não tenho inimigo. Pai, não tem inimigo, então você está no lugar errado. Quem é que pode garantir que não tem o seu inimigo?
Nós somos o maior inimigo, somos nós mesmos, de não estar cumprindo com as nossas leis. E você acha que aquelas pessoas que estão em sua volta, com quem você convive, pessoas bonitas? É bonitas, são saudáveis, bacanas, conseguem fazer uma boa convivência, né? Mas dá um mergulho no persona. Por que aquelas pessoas estão no mesmo lar, com os colegas de trabalho, uma série de situações? Remonta isso para nós mesmos. A, Deus é tão misericordioso com cada um de nós porque há esse esquecimento para que a gente possa avançar, não lembrar dos fatos que nós já cometemos em várias outras encarnações, né? Nós já nascemos quantas vezes? Quantas reencarnações que nós já tivemos? 1.000, umas 2.000, 3.000, 5.000 reencarnações? Pode colocar 5.000 reencarnações nisso aí, tá? É, nós somos espíritos vias, que viajou, né? De várias situações, né? E hoje estamos aqui nesse palco aí. Então funciona assim. Isso que é expiação. Deu para vocês entender o que é expiação? Então não tem como. Agora você fala assim, então eu dou um beliscão, vou receber um beliscão? Pode até ser, mas vai vir de outra forma. Eu dei um exemplo bem simples, entendeu? Mas existe várias formas de você expiar aquele sofrimento. É um câncer, uma doença, há uma doença às vezes que você não consegue descobrir as causas, é uma depressão, é uma angústia que você não consegue explicar, né? Então, se está tudo bem na sua vida, tudo tranquilo, muito bem, pode ir levando a vida assim mesmo, né? Vai procurando se ajustar, ajudar seus semelhantes, porque não existe outra forma, né? Que nós vamos entrar no próximo conceito, que é a reparação, que tem que fazer. A reparação é através do bem, né? Eu tenho que reparar o mal que eu fiz, entendeu? E é através da reparação que eu faço isso, né? Porque a reparação é o seguinte, o conceito dele é reabilitar a ação moral do espírito. Pode se dar na prática do bem, da caridade, do amor, do afeto, dos nossos semelhantes, onde iremos liquidando os nossos débitos, reparando, contudo, para isso, para poder anular o efeito destrutivo que demos à causa. Tá? Isso aí que é o processo. Mas aí a pessoa pensa assim, nossa, eu precisava, já foi até dito aqui agora mesmo, eu precisava reparar. Repara com o seu semelhante enquanto você está próximo dele, né? Não deixar passar a oportunidade. Aí nós ficamos aqui pensando, cidadão morreu e agora? Eu não acabei reparando com ele. Quantas vezes, né? Quantas vezes que nós deparamos com essa situação, né? E aí a gente fica pensando, olha, a reencarnação, ela não tem um limite não, tá? Se nós tivermos, por isso que a gente não pode se complicar muito numa reencarnação, porque a gente vai voltar com as mesmas pessoas. Vamos ter que voltar com as mesmas pessoas. Tá? Isso que não é que não seja ruim, não. É muito bom, a gente gosta da família. Gostaríamos de voltar sim, mas nós temos um progresso a ser seguido. Então nós temos que pensar muito bem nisso, porque pode voltar. Você pode voltar numa situação que você não tem a mesma oportunidade que está tendo hoje, né? De fazer as reparações necessárias. Então, uma coisa que eu estava observando, por exemplo, se você roubou, você será roubado. O negócio é sério. Você criou uma calúnia, você será caluniado. Se trabalhou, se eu falei mal se eu falei mal da reputação de alguém, alguém vai falar mal da minha reputação também, tá? Se eu fiz, se eu fiz alguma injúria, eu serei injuriado também, tá? Se eu fiz alguma difamação, serei difamado também. Está vendo como é que é a coisa? Agora você como é que vai vir isso aí? Vem ao nosso encontro. Aí se a gente faz o trabalho do arrependimento, né? Se a gente trabalha a fase do arrependimento, aí sim a gente começa a trabalhar o bem, verificar o que a gente pode fazer para o outro. Porque viver bem é uma coisa,
Qual que é o propósito principal da doutrina espírita? É, é viver bem? É, mas também é fazer o bem. É bem diferente do que viver bem. Fazer o bem, que é o processo de arrependimento para que a gente possa alcançar a nossa evolução. Eu estou lembrando aqui do caso do Quinca. O Quinca fazia parte do grupo lá que o Franciscano Xavier participava, lá em Uberaba, e o Quinca teve, teve o seu escritório de contabilidade, roubaram o escritório dele. O pessoal entraram, roubou tudo, tiraram aquele negócio, roubou tudo, e não bastando só o roubo, eles ainda quebraram, sério mesmo, quebraram todo o escritório dele. Né? Isso o Quinca era amigo do Chico, e à noite chegou lá, né, na reunião dele, caladinho, moado, né, triste, né? O Chico só bateu o olho nele, olhou, aí o Quincas contou para ele o que havia acontecido. O Francisco Cantaria ficou caladinho, esperou, né, deu um abraço nele, estava precisando de um carinho, tudo. O Chico era muito carinhoso, né? E depois passou assim, uns 10 minutinhos, o Chico virou para ele e respondeu. Virou para ele e disse assim, Quincas, é bom devolver, né? A vida é isso, gente. A gente tem que devolver a todo momento, viu? Então, por isso, nós temos que prestar bastante atenção em todos os nossos atos, porque nós temos que devolver, tá? Muita da gente fala muito da corrupção, e muitas das vezes ficamos com um troco de 50 centavos, ficamos com um troco, e às vezes recebemos um troco maior no caixa, né? Colocamos no bolso. Às vezes fazemos um furto pequenininho, tudo isso é corrupção, viu? É a mesma coisa, uns 50 centavos, uma mercadoria que você manda com peso menor, né? Pesado na balança, tudo isso é pesado, tudo isso a nossa consciência vai cobrar, tá? É muito sério o que nós estamos falando, porque isso está registrado, é um estudo que a gente não aprofunda muito, e nós hoje estamos fazendo essa reflexão para dar uma sacudidela bem em nós, para que a gente seja. O que eu estou falando, nada mais, nada menos do que de ética. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A gente vai fazendo errado, até o momento em que a gente é pego em flagrante. Pegou nós em flagrante, aí a consciência começa a cobrar. Ainda bem que Deus ainda manda alguém para pagar, né? É uma infidelidade, você fazendo alguma coisa que não é legal, você é pego em flagra, aí você não sabe aonde vai esconder, né? A sua cara, a sua vergonha. Olha para você ver, olha como é que é o processo. Aí você tem que estar se reajustando com você mesmo, né? Então, a ética é exatamente isso, é você fazer alguma coisa quando fazer as coisas certas e não tem ninguém te observando, tá? Você não vai fazer a coisa certa quando você não vai fazer uma coisa, você vai fazer as coisas certas porque não, você vai fazer as coisas corretas, né? Na vida por si só, não só porque as pessoas estão te observando, ok? Porque na verdade, nós, quando a gente diz que não tem ninguém nos observando, eu vou dizer a vocês, nós estamos sendo observados por nós mesmos, ok? A gente não tem como a nossa consciência não cobrar. Isso é muito sério mesmo. A nossa consciência cobra, mas cobra mesmo, né? Então nós temos que começar a ter essa mentalidade, né? Diferente, para que a gente possa realmente ir avançando diante da vida, diante da vida, tá? Então, espiar o erro do passado é um caminho, espiar o erro do passado é um caminho para avaliar as próprias ações, o que exige a tomada de consciência de si mesmo, é o que nós estamos falando. Temos que ter realmente uma tomada de consciência.
esse processo é um processo de autolapidação, de reconhecimento da nossa falha. Nós temos que ter essa tomada de conhecimento, essa tomada de consciência daquilo que nós realmente estamos negligenciando diante de nós mesmos. Agora você diz assim, eu não tenho conhecimento. Será que não tem conhecimento mesmo? Porque as leis estão inseridas em cada um de nós. Quem é aqui que pode afirmar que não é o que é certo, o que não é errado? Na verdade, o que acontece conosco é que nós vamos fazendo uma certa adaptação da nossa consciência e pronto. E aí, não, justifica, né? E vai justificando. Vocês querem verem uma coisa que é gritante? Inclusive, eu até trouxe aqui, eu lembrei aqui agora, e eu fiz anotação aqui. Quem já leu aquele livro Vida e Destino, do André Luiz, ou Sexo e Destino, Sexo e Destino, do livro André Luiz, tem um caso lá registrado do espírito Félix, alguém que já deve ter lido o livro, e ele registra, não vai dar aqui para trabalhar isso hoje, ele registra a questão de um abandono afetivo. Isso, um abandono afetivo é uma coisa seríssima, né? Hoje, o abandono afetivo hoje, de um casal que se separa, né? Os pais, às vezes, não dá aquela assistência necessária que precisava dar ao filho, e vice-versa, ou da mulher ou do homem. O abandono afetivo dos idosos, tá vendo? A questão de honrar pai e mãe, a coisa é muito profunda, gente, é muito profunda. E depois, quando você passa por esse processo de abandono, né? De abandono da família, que a gente é uma das coisas hoje seríssimas, né? Que acontece. Para nós que acompanhamos, verificamos vários processos na área da promotoria, buscando chamar a família para poder cuidar do idoso. É gritante, né? Isso é difícil. Mas é um fato que vai sucedendo, né? E aí não tem como, tá? Então, gente, eu queria falar para vocês, já disse, mas eu vou repetir novamente, a questão dos escândalos, né? Da reencarnação, porque, na verdade, aí por quem vem o escândalo. E todos nós somos esse escandaloso, tá? Não tem como, nós não temos como fugir, porque nós não somos anjos, nós não somos espíritos ainda superiores, nós não somos naquela classe de espíritos superiores. Então, muitas das vezes, você não se assusta com você fazendo um escândalo, tá? Esse escândalo é em proporção ao conhecimento, ao entendimento de cada um de nós, não, né? Aí por quem vem o escândalo? Muitas vezes nós fazemos os nossos escândalos em proporções menores, né? Eu não preciso falar aqui, né? Mas dá para vocês buscar como que nós fazemos escândalos direto na nossa vida, né? Com relação às nossas atitudes diante da vida em si, né? Então, o circo, gente, ele é vicioso, tá? O circo é vicioso do mal. Se a gente faz o mal, reencarna de novo, né? Na mesma situação, e é como se a gente estivesse paralisado, tá? Uma questão muito séria é quando a gente desencarna numa situação da consciência muito pesada. Quando eu falo pesado, não é de peso, não. Consciência pesada de tantas coisas que nós realmente realizamos com relação com relação à questão de negligenciar as leis naturais. E muitas das vezes tudo o que acontece na realidade espiritual é a nível consciencial. Consciencial. O que é nível consciencial? Está tudo aqui, a gente que vai, a nossa mente que vai dar a nossa direção do que nós vamos fazer e realizar na realidade espiritual. Então, muitas das vezes, o que acontece? Nós negligenciamos tanto a lei que nós ficamos com a nossa mente estacionada. Nós não conseguimos ver nada além daquilo que nós realmente negligenciamos. Isso vem na nossa mente, eu não consigo. E às vezes passa séculos e a pessoa está naquela mesma situação. Até que um dia a gente se ajusta, chega no caminho e segue. Aquela parábola do filho
A parábola da ovelha perdida é isso. Nenhum dos seus filhos estão desamparados. Nenhum dos seus filhos estão desamparados. O Pai vai buscar qualquer um de nós, aonde nós estivermos, para pôr cada um de nós no devido lugar, tá ok? Não tem como não. Então, quando a gente começar a entrar nessa crise existencial, isso é avanço, como eu me referi, tá? Isso é avanço, vamos trabalhar. Primeiro passo é o reimpedimento, entender todo esse processo, começar a expiar, vai vir a expiação, não tem como fugir desse processo, e, e por último, a reparação, que é através do amor. Do amor mesmo, tem que amar mesmo, não existe outro remédio melhor do que não existe remédio melhor do que o amor. O amor realmente cobre a multidão de pecados, tá ok? Então vamos começar. Olha, gente, esse dia para trás eu estava revendo aquela reportagem, vocês lembram daquele índio lá que foi queimado, né? Uns meninos, pai de uns meninos filhos de papai e tudo mais, botaram fogo no índio. Vocês lembram dessa reportagem? Já tem mais tempo, né? E aqueles pais falaram que, nossa, eu não sabia, né? Mas eu achei que ele era mendigo, como se o mendigo pudesse colocar fogo nele, né? Então você vê como é que, daí nós temos vários exemplos de situação, como que a gente tem que começar a pensar bem para que a gente possa realmente, para a gente realmente possa avançar nesse processo. Aqui, a questão no livro dos Espíritos, questão 998, diz o seguinte: a expiação se cumprirá, olha que você vê, lá no Kardec, hein? A expiação se cumprirá mediante a prova da vida corporal e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes à nossa inferioridade, tá? Esse estudo, ele é um pouquinho assim agressivo, porque toca profundamente na nossa realidade, toca profundamente nas consciências de cada um. Era bem melhor eu estar falando aqui da gratidão, do amor, né? Como que Deus é bom conosco, como que a gente é agraciado todos os dias, como que as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes as coisas dão tudo certinho para a gente, tudo em caminho. E quando a gente está bem sintonizado, né, harmonicamente, quando a gente consegue fazer um silêncio no interior, a gente consegue ouvir até o nosso anjo da guarda nos auxiliando. Então seria bem melhor se eu estivesse falando hoje desses temas, né? Bem mais gostoso, mais saudável, mas não temos como fugir, porque todos nós aqui estamos inseridos nessa lei, principalmente nessa lei desse artigo que nós acabamos de citar. Ok? Não tem como nós fugirmos dessa situação. Tá ok? Então, por isso que é importante a gente usar bem o nosso livre-arbítrio, assim de que nós conseguimos avançar. Então, você diz assim, não tenho inimigo. Vamos começar a pensar bem nisso aí. Por que eu não acho, você acha que não tem inimigo? Ótimo. Não tem inimigo nessa vida nem na outra? Será que está tudo fluindo bacaninho? Será que se nós formos testados, né, na nossa testado, a prova, se nós hoje tivermos de passar para a prova, não estamos preparados o suficiente? Por que muitas das vezes surge uma situação inesperada que você não estava aguardando que aquilo ia acontecer com você? Percebe essa questão? E aí você tem que superar. Você tem que começar a entender qual que é esse processo. Por que eu estou passando por esse processo? Por que eu ainda não consigo elaborar? Por que eu não consigo ter a paz de espírito? Né? Então é o momento para a gente começar a fazer, o momento correto para fazer isso é todos os dias.
fazer uma meditação, como é que foi meu dia, o que eu fiz para edificar hoje, né? Fazer essa meditação, porque o grande desafio é porque nós não nos conhecemos, isso é autoconhecimento, nós temos que fazer a busca do autoconhecimento, né? Não tem como, né? Não tem como a gente não fazer essa questão do autoconhecimento. Agora, a reparação precisa ser perante o próprio ofendido. Olha que coisa profunda. Isso aqui está na questão 1000 do livro dos Espíritos. Né? A reparação, gente, a reparação precisa ser perante o próprio ofendido, ou seja, com a vítima. Mas eu não tenho vítima. Comece a observar a sua persona, os acúmulos, as experiências que cada um de vocês tem para poder alcançar esses objetivos. Né? Então, a mente vinculada entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme, inveja, que incendeia as paixões, são reunidas novamente na vida futura. É isso que eu já havia falado. Então, todo esse processo que incendeia, né? Essas mentes estão vinculadas, o ódio, ciúme, inveja, tudo isso é pessoas que são reunidas, né? Novamente nessa vida futura. Isso sucede exatamente por isso que tem aquela passagem, né? Tem aquela passagem que está registrada em Mateus 5:25, que diz que nós realmente devemos conciliar depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele em si. A outra questão é, muitas das vezes, aquela situação que eu citei, da pessoa vindo numa situação de, de, de reencarnação compulsória, e muitas das vezes esses fatos também podem acontecer, tá? Essa de expiação compulsória, o que é? Muitas das vezes a pessoa negligencia tanto as leis naturais que tem que reencarnar nessa situação, às vezes, que nós não conseguimos entender tanto sofrimento para aquela pessoa que está passando naquela situação ali, tá ok? Então, o medo, gente, o medo é uma resposta emocional básica que nos protege, enquanto que a culpa é um processo de construção ao longo do processo de evolução, tá ok? Então, o medo é uma resposta emocional básica que nos protege, enquanto que a culpa é um processo de construção ao longo de nossa evolução, ok? Vamos lembrar aqui, aquela passagem, só para vocês verem a questão do exemplo de arrependimento de, de Zaqueu. Zaqueu, por exemplo, é aquele que era cobrador de imposto e realmente cobrou bastante imposto, realmente ultrapassou as cobranças de imposto e tudo mais, e estava com esse processo de consciência, né? E aí, quando teve com Jesus, Jesus sugeriu, né? E ele acatou. Devolveu todos aqueles que ele havia prejudicado, até mais, com correção e tudo mais. E aí, sim, ele é, passou a ter, sim, uma vida mais tranquila e calma, ajustando exatamente. Esse exemplo está lá em Zaqueu. Isso foi o suficiente? Não. Isso é a fase do arrependimento. Ainda vai ter a expiação e ainda vai ter a reparação. Ok? Eu preciso entender hoje como importante essas três pilares, nós não tem como fugir deles, nós temos que passar por esse processo. Então, gente, a dor, né? A dor é um convite ao retorno ao equilíbrio, né? A culpa, o remorso, ele nos conduz ao, ao progresso. Então, dor, sofrimento, essas aflições, são processos que o mundo maior nos oferece a fim de que nós venhamos alavancar diante da vida em si. Isso se faz necessário para que a gente possa realmente buscar. Olha, não vamos guardar, não vamos guardar
transtorno na nossa vida, se nós temos algum inimigo, vamos lá e vamos fazer o seguinte: perdão. Chega lá, pede, dá um abraço, mesmo que a pessoa não venha entrar em sintonia, mas você faça da sua parte, né? O perdão, ele liberta, né? Quem perdoa, tá? E, de certo modo, alivia a consciência daquele que foi o autor da agressão. Porque tem hora que a gente fica magoado, triste, né, com a situação que a gente verifica, mas aí sim a gente sofre com isso. Então, o perdão, gente, ele suaviza a nossa consciência e predispõe à reparação necessária, tá? Então, vamos ao estudo, vamos já encerrando o nosso trabalho, mas, em suma, a gente tem que fazer uma profunda autoanálise, né? Um profundo mesmo, gente, análise do nosso comportamento e verificar o que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais a nossa vida. E como que eu vou fazer isso? Trabalhando no bem, doando, doando cada vez mais ao meu semelhante. É assim que você será abençoado, as coisas vão caminhar para o seu lado e cada vez mais você terá uma consciência tranquila, porque você vai ver que você é a consciência tranquila e a paz do espírito dentro de você. Então, para isso, nós temos que dar o primeiro passo, essa autoanálise e partir e ao encontro de nós mesmos, ajustar todas essas situações que nós conseguimos perceber em nós, e é buscar a nossa melhora, devemos nos melhorar e partir também para a conquista a conquista de que realmente nós viemos fazer aqui nesse planeta Terra, que é buscar cada vez mais a nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, no nosso agradecimento a Jesus, a vocês, aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, compartilhando também com este estudo. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre.